sou estudante, vou prestar o vestibular, vou fazer o Enem. Esse é o meu presente. Há 6 meses o mundo virou de ponta cabeça. Escolas se esvaziaram, colegas se distanciaram, pessoas se isolaram umas das outras. Agora, isso também é parte da minha vida. Quando eu pergunto como está o meu presente, essas são as respostas que o presente me dá. Mas eu quero respostas do meu futuro, e não vou ficar esperando que elas cheguem. Eu faço as perguntas, eu corro atrás das respostas. Sou estudante. Vou encarar os estudos com a força de sempre. Vou prestar vestibular e Enem, porque esses são os caminhos que me levam até os meus sonhos. Eu escolho os meus sonhos e os meus caminhos. Eu escolho as minhas respostas. Eu escolho o meu futuro. E nada vai tirar esse futuro de mim. Dia do estudante. Eu escolho o meu futuro. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Carla Tim, eu sou da empresa M Educação e Marketing, que organiza e promove, juntamente com a sua escola, esse encontro desta noite. Portanto, em nome também da M e da sua escola, eu agradeço a sua participação, que leva uma programação muito interessante para você. Você deve ter percebido que nós rodamos aí um vídeo do Dia do Estudante, que foi ontem, obviamente, mas ele tem tudo a ver com esse momento que você está vivendo. Por isso, nós optamos por exibi-lo, ainda que hoje, no dia depois do estudante, né? Mas a gente sabe que está muito ligado a você, essa referência do vídeo. O tema de hoje é Agora é a Minha Vez, que é a abertura de uma série que vai ser destinada a todas as escolas usuárias da plataforma M, e destinada a vocês, estudantes de terceiro ano, que estão muito próximos dessa realidade, que são as provas dos vestibulares e o Enem. Inclusive, para nortear essa série que nós vamos, que vai ter essa a primeira abertura, a primeira palestra que vai ser hoje, a gente quer pedir para que você responda a 3 questões no link que está aparecendo aí abaixo, pois essas questões, elas vão contribuir bastante para que a gente possa ser bem assertivo nas referências, nas pegadas dessa série, tá certo? Bom, a Fernanda Ock, que está aqui conosco, certamente vai trazer reflexões importantes para esse momento especial que você está vivendo. A Fernanda, vou falar rapidamente sobre ela. Ela é psicóloga, ela é mestre em resiliência, ela faz parte de um grupo de pesquisa na UFRJ, ela também é especialista em funcionamento de grupos, ela fez um MBA em empreendedorismo, gestão e marketing pela PUC, ela é colunista da revista Carreiras, dá palestra em todo o Brasil e também no exterior, ela é escritora de alguns livros e, inclusive, está na organização da curadoria de um congresso de educação, de e-educação, né, juntamente com a coordenadora de inovação da FGV. A Fernanda também já realizou trabalhos para empresas e instituições bastante destacadas, como o Bradesco, o Consulado Americano, a Pampilha, a Oi Telecomunicações, o Instituto Construir, Instituto Viktor Frankl, Capital Humano, Unesp, entre outras. Bom, eu vou parar por aqui, porque a Fernanda teria outras referências, na verdade, no seu currículo, né? Mas o que a Fernanda tem, para muito além do currículo, é uma força, uma luz, e ela fala diretamente, a gente tem certeza, ela fala diretamente com você, levando essa energia que ela tem e que a gente sabe que faz toda a diferença. Então, Fernanda, super boa noite, muito obrigada, estamos todos super animados para essa primeira palestra, que é a abertura da série que vem aí pela frente, né? Agora é com você, muito obrigada por estar aqui, e agradeço também, de novo, em nome de todas as escolas, em nome de todos os alunos que estão nos acompanhando, a sua participação. Obrigada mais uma vez, Carla, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar esse conteúdo com essa galera que chegou a vez, agora é a vez do vestibular, e quantas coisas mudaram, quantas coisas alteraram. A gente sabe que esse é um momento tão importante na vida de cada um de vocês, uma grande escolha, um grande momento de virada, e quanto tem sido um desafio, né, todo esse tempo, todo esse primeiro tempo que a gente tem feito esse ano de um jeito tão diferente. Pessoas que talvez estão com dificuldade de estudar, pessoas que talvez
estão desanimadas, falaram, esse ano não vai dar, pessoas que talvez já desistiram e falaram, esse ano não é para mim, não deu certo. Quantas coisas talvez podem estar passando aí na tua cabeça. Então é tão importante que a gente possa voltar e pensar um pouquinho sobre essa é a nossa vez e o que a gente vai fazer com isso. A Carla me apresentou de vários jeitos, eu até vou interromper aqui o compartilhamento da tela para que eu possa falar, né, diretamente aqui com vocês. Ela falou várias coisas sobre mim, e uma das coisas que ela não disse, né, é que eu sou anormal. Né? Eu sou anormal. Ela falou vários títulos que são verdadeiros, né? Eu busquei várias formas de estudos em várias universidades, mas a verdade é que tem um quesito que eu queria dividir com vocês e que a gente vai conversar essa noite, é que eu não sou normal. Eu não sou normal e eu sou tão estranha, né? Eu sou tão anormal, fora da norma, que quando eu era pequena eu achava que eu era anjo. Quando eu era pequena, eu falava para o meu irmão, você não pode brigar comigo porque eu não sou uma pessoa normal, eu sou um anjo. E eu comecei a pensar, né, eu tenho várias, só que a diferença é que eu cultivo a minha normalidade, porque a verdade é que todas as crianças são anormais. Você lembra de quando você era criança? Quantas coisas estranhas você fazia? Quantas anormalidades cabiam dentro de você? Outro dia eu estava num avião, naquele tempo em que a gente podia aglomerar e eu andava sempre de avião e dando palestras, fazendo assessorias, e uma menininha que estava sentada do meu lado, a hora que o avião pousou, ela fez assim, como se ela estivesse freando o avião. Eu olhei para ela e falei, nossa, como ela é poderosa. E fiquei pensando o quanto que todas as crianças carregam essa anormalidade. Talvez você pensava que você era um super-herói, um bombeiro, não lembro quais eram, mas com certeza você carregava alguma anormalidade dentro de você. Mas quando a gente vai crescendo, eu trabalho hoje, um dos meus trabalhos é com empoderamento feminino, e a gente sabe que quando a gente vai entrando na adolescência, a gente vai ficando muito preocupado com ser normal. A gente quer ficar dentro do padrão. Se você vai numa festa, se você vai para algum lugar e você percebe que você está fora do padrão, você fica envergonhado. Você quer passar o máximo mais parecido com todo mundo. E a verdade é que isso vai entrando tanto na nossa cabeça, que a gente vai entrando tanto dentro do padrão, que de repente a gente começa a ficar como adultos normais. A verdade é que normal quer dizer dentro dos padrões, dentro das normas. E aí a gente começa a ter uma vida normal. A gente começa a ter uma vida normal, a gente começa a talvez fazer as coisas no modo repetitivo. E talvez a gente abra mão daquele sonho que a gente tinha quando era criança, de que podia ser incrível. Que podia ser incrível. Mas eu gostava tanto de ser anormal, e quando eu me apresento dizendo que eu ainda sou anormal, é porque eu já fiz muitas coisas, e eu cultivo dentro de mim estar fora da norma, e ser fora da norma. Então eu tenho cultivado isso. Então vou contar para vocês algumas das coisas que eu acho que eu cultivei, e já fiz muitas coisas diferentes na vida, né? Então eu já, por exemplo, hoje eu trabalho com vários presidentes de grandes empresas, né? Eu trabalho com multimilionários e ao mesmo tempo eu já fiz trabalhos em penitenciárias, eu já fui para algumas cadeias, fazer trabalhos em cadeias, eu já fui para lixões, né? Catar lixo junto com as pessoas que catam lixo no lixão. Eu já trabalhei com moradores de rua. Eu já pulei de paraquedas, eu já dei palestra em Londres, em Portugal, e já dei palestra em uma cidadezinha pequenininha que tinha ali 5.000 habitantes. Eu sou colunista da Revista da Carreira, eu já escrevi alguns livros e, ao mesmo tempo, eu já fui tia contadora de história do McDonald's. Eu já fiz algumas coisas diferentes, como escrever comerciais. Hoje eu ainda escrevo comerciais para algumas empresas, e eu já fui dar palestras em vários lugares, e quando eu chego lá e eles me veem com uma cara de novinha para dar palestra, eu já fui confundida como, tem uma das empresas que eu presto consultoria, escrevo comerciais para eles, e cheguei numa convenção de vendas para dar palestra, e eles é uma empresa de sapato infantil, e a hora que eu cheguei, eles falaram, acho que ela vai fazer alguma demonstração, né? Eu já fui confundida, então muitas vezes as pessoas nunca acham que sou eu que vou dar a palestra. Eu já
entrevistei o contador da Rainha da Inglaterra, a diretora de criação do Facebook e o seu Nelson, que é um catador de latinhas. E eles me ensinaram coisas incríveis. Eu sempre fiz coisas muito diferentes na minha vida e o que eu mais cultivo, de verdade, é não viver uma vida normal. E eu tinha tanto medo de que eu entrasse num padrão depois que eu crescesse, que eu fizesse o que todo mundo faz, de viver uma vida chata, que quando eu era adolescente, eu escrevi uma carta para mim mesma, daquilo que eu não queria fazer, daquilo que eu não queria me acostumar. E várias vezes eu leio isso, porque eu nunca quis entrar na norma. E todas essas histórias, e eu já fiz muitas outras coisas mais diferentes, né? Desde horta, e trabalhar com pessoas que perderam a visão, trabalhei com meninos da Fundação Casa. Muitas coisas diferentes que eu cultivo e gosto de fazer. Muitas vezes, eu sou psicóloga de formação, e quantas vezes o meu pai me disse assim, o que isso tem a ver com a psicologia? E eu dizia, isso tem a ver comigo, isso tem a ver comigo. E o principal de todas essas coisas, né, não é só sobre o que eu fiz, mas é sobre o que elas me tornaram. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Não é sobre tantas coisas que eu fiz, eu não tô aqui para falar, eu sou anormal porque eu sou gênia, nada disso. Né? Eu estou falando que todas essas coisas que eu fiz, o que elas mais me fizeram, né? O que mais me ajudou, aquilo que me tornou melhor, é que elas me tiraram da norma. Elas não me deixaram exatamente igual todo mundo fazia. Elas não me deixaram me acostumar com a vida, porque quando eu vou me acostumar com a vida, eu lembro lá do seu Pedro, que ele trabalhava no lixão. Eu lembro do seu Pedro que trabalhava no lixão, eu lembro que ele me contava das coisas incríveis que ele achava ali no meio do lixo. Eu lembro dos presentes que ele me dizia que ele dava para as pessoas. Quando eu vou me acostumar com as coisas e começo a, de repente, só pensar que eu preciso trabalhar e eu preciso passar a semana para chegar à sexta-feira, eu me acordo e lembro dos pacientes terminais que eu entrevistei, das pessoas com que eu trabalhei, que cada dia era mais um dia incrível que elas podiam viver e sobreviver e tirar o máximo da vida. E todas as vezes que eu começo a me acostumar e pensar, nossa, chegou a hora do almoço, preciso esquentar a comida rápido porque eu preciso trabalhar e fazer isso, fazer aquilo, eu começo a me chacoalhar e falar, não, eu não posso me acostumar a fazer a mesma coisa sempre, mas eu preciso lembrar que sou eu a dona de fazer uma vida incrível. Por que eu estou contando isso para você? Porque nessa noite eu quero te lembrar de que agora é a sua vez, não só de prestar esse vestibular, mas de tudo que esse momento te torna e o quanto isso vai marcar para o resto da sua vida. Eu vou te mostrar um pouco de como funciona o nosso cérebro e como a gente pode ser mais assertivo e buscar exatamente aquilo que pode nos impulsionar, ao invés daquilo que pode nos afastar daquilo que a gente busca. Eu vou começar contando, eu gosto muito de contar histórias, né? Eu já fui tia do McDonald's, contadora de histórias. E uma das histórias que eu queria te contar de uma situação que eu vivi, eu fui para Morro de São Paulo. Não sei se vocês já foram para lá, mas quem já foi para Morro de São Paulo vai saber o que eu estou falando. Na volta, né? Morro de São Paulo é ali uma ilha perto de Salvador. E quando eu estava voltando de Morro de São Paulo, eu entrei num catamarã, num barco, e eles disseram, as boas-vindas era assim, seja bem-vindo. Eles entregaram uma sacolinha e disseram assim, bem-vindo, essa viagem dura 2h30 e todo mundo passa muito mal. Então a sacolinha já era para você se preparar para passar mal. E aí eu falei, nossa, que legal. E eu já pensei, eu tenho labirintite, ferrou, né? Como é que vai ser essa viagem? Comecei a ficar já apreensiva no início da viagem. E a hora que o barco começou a andar, né, eu sabia, porque eu lembrava das minhas aulas, de que equilíbrio se dá por duas coisas, visão e posição corporal, né, que o seu labirinto, ele consegue perceber qual é a sua posição corporal. É por essas duas coisas que a gente tem equilíbrio. E a hora que o barco começou a andar, batia tanto o barco que eu falei, bom, posição corporal não tem.
né? Posição corporal, ferrou, já era, né? Vou precisar da visão. Só que era um barco fechado, tinha uma janelinha lá em cima, e eu falava, vou mirar naquela nuvem, e o barco batia, e aí não voltava, não via mais nuvem nenhuma, e eu falei, e agora, como é que vai ser essa viagem? E de repente, todo mundo se segurando para não passar mal. A primeira pessoa que vomitou, começou uma ola de vômito, porque todo mundo começou a passar mal. Né? Se você está comendo aí, assistindo essa aula, desculpa. Mas começou uma ola, tava todo mundo se segurando para não passar mal. O primeiro que passou mal, todo mundo ia passando mal. Eu falei, meu, ferrou, o que eu vou fazer aqui dentro desse barco? Não vai dar, não vou sobreviver. E assim foi. E eu peguei e falei, bom, eu vou sair para fora. Saí para fora. eu saí do barco e olhei lá longe, eu vi uma terra à vista. Eu falei, tem que ser Salvador, tem que ser Salvador, Salvador, tá chegando, tá chegando. E assim as pessoas ficavam com aquela sacolinha, cada uma segurando a viagem inteira, a hora que uma começava a passar mal, a ola começava de novo, e eu olhando, eu falava, cara, tá muito longe. Aí depois eu pensava, mas tá chegando perto, tá chegando mais perto. Eu já consigo ver que tem uma torre ali, tá chegando mais perto. Eu consigo ver que tem árvores ali, tá chegando mais perto. Eu consigo ver. E eu ia conversando comigo e olhando para essa terra à vista ali. E eu fui uma das únicas pessoas que não passou tão mal assim, né? Que não, mesmo tendo labirintite, eu não passei tão mal naquela viagem. Eu não precisei usar o meu saquinho, entendedores entendam, né? E por que eu tô te contando essa história? Porque esse é um momento de muita turbulência. Esse é um momento de muita turbulência e que muitas pessoas, a gente está num estado em que você fica focando entre passar mal e não passar mal. Entre você conseguir estudar o mínimo, entre você não entrar num pico de ansiedade. Esse é um momento que já é um estresse. E exacerbado por essa pandemia, por essa quarentena, esse é um momento em que a gente pode ficar entre passar mal e não passar mal. E presta atenção, a maior parte, eu tenho falado com milhares de pessoas, a maior parte das pessoas no mundo adulto, elas vivem a vida entre passar mal e não passar mal, entre pagar as contas, fechar o mês. A maior parte, 90% das pessoas, elas ficam entre brigar ou não no relacionamento, entre tá tudo bem e não tá tudo bem. Mas não existe, e aí esse é o tempo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que tem o maior pico de ansiedade, é o país que tem mais pessoas que sofrem de ansiedade, é o país que está nos primeiros da depressão, porque a gente tem uma instabilidade emocional gigantesca, porque o nosso equilíbrio, a nossa mente funciona assim como o nosso corpo, o nosso equilíbrio se dá por duas coisas, posição corporal e visão. A verdade é que a gente se esquece da visão. E a gente fica fixado só no nosso momento, na nossa posição, naquilo que está acontecendo nas circunstâncias. E aí a gente fica entre tô bem, tô mal. Vai dar certo, não vai dar mais nada certo. Vou conseguir tudo, não vai dar certo coisa nenhuma. A gente fica oscilando muito, porque a gente fica apenas nesse momento. O dia que você consegue fazer os exercícios, parece que vai dar tudo certo. Tem um dia que você não entendeu uma coisa da aula, parece que não vai chegar nunca, que não vai dar certo, que não vai chegar lá. Às vezes tem uma mensagem que você recebe que alegra o seu dia, ou às vezes você lê uma coisa no Instagram e parece que acabou a vida. A gente fica posicionado apenas pelas nossas circunstâncias. A gente se esquece de ter a visão. Eu vou pedir para que você pegue o seu celular, se você tá vendo, né, no celular, você pegue um papel ou vá para o seu bloco de notas em algumas vezes dessa nossa conversa e que você possa anotar quais são as suas terras à vista. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Hoje eu falei com uma pessoa que ela disse, nossa, a minha sensação é que eu tô atrasada, que eu tô atrasada. Eu falei, atrasada para quê? Para onde? Qual é a sua terra à vista? Porque em momentos onde existe muita instabilidade, onde as circunstâncias não nos ajudam, o que vai fazer com que a gente permaneça caminhando é a nossa visão. Todas as pesquisas de psicologia, elas vão mostrar isso. Em tempos de crise, as pessoas que sobrevivem não são as pessoas que estão olhando para a crise, mas aquelas que já estão enxergando o que elas vão fazer com a crise amanhã. Então, qual é a tua visão? Qual é a tua terra à vista? Onde você quer chegar? E eu quero te contar que, na maior parte do tempo,
na maior parte do tempo, a nossa mente, o nosso mindset, ele funciona. Mindset é a configuração cerebral. Nosso mindset, ele vai funcionar em modo economia de energia. A nossa mente funciona assim, modo economia de energia. Você aprende uma vez. Quantas vezes hoje você presta atenção que você está escovando o dente? Só o dia que você vai no dentista, tá? Ou talvez que você passa um Listerine, porque você vai ver aquela menina, aquele menino, tá? Mas você não presta muita atenção na forma como você escova o dente, porque você aprendeu uma vez, depois isso entrou no modo automático. Você não presta atenção mais em como você veste o sapato. O seu cérebro, ele aprende uma vez e ele vai fortalecendo esse caminho neuronal. Acontece é que nós, muitas vezes, e na maior parte das vezes, a neurociência vai mostrar que você funciona por repetição. Você aprendeu uma vez, você deu um comando, ou mais. Pessoas deram comandos para você. Palavras, coisas que os seus pais faziam, que aprenderam com seus avós, que aprenderam com os tataravós, coisas da cultura que você reproduz por repetição. E a gente pode viver uma vida na norma, no padrão, em modo economia de energia. E a gente vai viver por repetição, uma vida que todo mundo vive. A gente vai viver por repetição aquilo que as pessoas acreditam que é a vida. Então a gente pode escolher se a gente vai viver por repetição ou por escolha. Se a gente vai fazer o que todo mundo faz ou a gente vai trilhar o nosso próprio caminho. Você pode escolher ser um padrão e viver exatamente o que as estatísticas conseguem prever para a tua vida. Ou você pode mudar todas as coisas e fazer o que você quer. A verdade é que se a gente quer evoluir, se a gente quer andar e ter uma vida mais incrível, se a gente não quer só uma vida em que a gente nasça, cresça, paga a conta, trabalha, paga a conta e morre, que a gente fica esperando a sexta-feira para que a gente fala, nossa, hoje é sexta-feira, ufa. O que é uma maluquice? Você já pensou na maluquice dessa nossa sociedade? Você vive 5 dias sem ser você, tendo que fazer um monte de coisa que você não quer fazer, para você esperar 2 para viver insanamente tudo que você podia fazer, e agora na quarentena não dava, e daí você passa 2 dias assistindo Netflix, pelo menos, porque você escolhe o canal, achando que a gente está escolhendo grandes coisas. Então, olha que maluquice a nossa sociedade. Se a gente quer ter uma vida diferente disso, se você quer ter happy hour às 7 horas da manhã da segunda-feira, se você quer ter uma vida que você faça e que você sinta, cara, essa vida é incrível, você precisa evoluir. E toda evolução, ela se dá por 2 coisas. Toda evolução, ela vai dizer que vai precisar de uma repetição mais mutação. Porque se muda tudo, não é evolução. Toda evolução, ela vai ter... Se você entrar no Museu do Amanhã, tem uma parede lá com as bases nitrogenadas do DNA, e elas formam essas 2 palavras, repetição e mutação. Porque é exatamente isso que vai fazer com que a gente evolua. A gente vai pegar aquilo que a gente aprendeu, que os outros já fizeram, que os nossos pais fizeram, que as pessoas nos ensinaram, e a gente vai pensar em como a gente pode mudar isso. Quais são as formas que a gente vai mudar? E para isso a gente vai precisar ser intencional. E pode ser que na sua vez do vestibular, na sua vez, chegou a sua vez e de repente entrou uma pandemia, você estava num ritmo de estudo, agora que você tinha feito, sabe aquela planilha linda que você faz, né? Vou fazer tal dia, tal dia, tal dia. Quantas coisas, né, que você talvez focou ali e de repente na sua vez, veio uma pandemia. E aí você não está rendendo como você queria, não sabe mais como é que vai ser, e nem vai para janeiro, todas as transformações que vão acontecendo, e você possa pensar, cara, Lady Murphy, justo comigo, toda vez que é comigo, se você é o cara que sempre fala assim, né? Pô, toda vez eu sou o cara azarado, é aquele que se vê como azarado. Toda vez, Lady Murphy, quando é minha vez, acontece isso. Quando é minha vez da coisa acontecer, dá errado. Quando chegou a hora que eu podia conseguir, era a minha vez de fazer o gol, o técnico pede um tempo. Era a minha vez de falar com aquela pessoa, ela vai embora da festa. Quantas coisas a gente se sente azarado e de repente, nesse momento, você fala, tô sendo um azarado. Tô sendo azarado. Na minha vez não deu certo. Ou você pode ser aquele cara positivo que vai falar, no final dá tudo certo, vai dar tudo certo. Sabe aquele cara que é otimista, né? Relax,
que sempre vai dar tudo certo, que tá tudo bem. Você pode ser esse. Mas a gente não pode esquecer que na caixa de Pandora, né, no mito da caixa de Pandora, ela tá ali com aquela caixa com sentimentos negativos. E o último sentimento que fica quando ela consegue fechar a caixa é a esperança. E aí, por que a esperança, que é um sentimento bom, tá numa caixa de sentimentos negativos? Porque essa é a esperança do esperar. Não do esperançar, do esperar. Aquele que você acha que a vida vai fazer de algum jeito, pela sorte ou por alguma forma, vai acontecer. E o que ela faz com que você faça é que você fique acostumado com o seu modo de inércia. Então, o cara da lei de Murphy, ele vai ser aquele que sempre vai olhar o ruim das coisas e ele vai desistir, porque, na vez dele mesmo. Então, ele vai ser o desistente. E a palavra desistir, ela também fala sobre você deixar de existir. Quantos sonhos, quantas vezes a gente vai deixando de existir, porque a gente olha para a vida e fala, lei de Murphy. Ou quantos de nós somos otimistas e a gente que vai dar tudo certo no final de algum jeito e a gente fica esperando a vida dar certo. Pode ser que dê, mas pode ser que não dê, 50% a 50%. Então não é sobre ser positivo ou ser negativo. Não adianta, eu costumo dizer, não adianta você mentalizar assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Se você mentalizar, né, os exercícios vão ficar respondidos, a lista de exercícios vai ficar respondida e você ficar mentalizando isso, ela não vai ficar respondida. Não adianta você mentalizar que você quer um brigadeiro, eu quero um brigadeiro, ele não vai aparecer, você vai ter que levantar e ir lá fazer o brigadeiro. Porque não é sobre ser positivo ou negativo, é sobre ser ativo, sabe? Se só tem tu, vai tu mesmo. Quando a gente pode olhar para a nossa história e a gente decide ser ativo, a gente vai começar a fazer coisas. A física quântica, ela vai dizer que você recebe aquilo que você emite. E eu queria dizer para você que tem uma frase que eu gosto muito naquele filme Quem Quer Ser um Milionário, que ele diz, cada momento da vida é uma pista para as respostas. Eu tenho entrevistado muitas pessoas de sucesso. Quando eu vejo uma pessoa que ela é uma pessoa de sucesso, que é sucesso para mim, uma pessoa que exerce o propósito dela, eu quero logo saber o que ela fez, como é isso dentro dela. E essa é uma coisa comum a elas, o que está escrito exatamente nesse filme, e é algo que eu vivo, cada momento da vida uma pista para as respostas. Você não me conhece, você nem sabe o que eu tenho para te entregar. Não, uma pessoa aí que está falando, que fala com o presidente, mas que fala com o mendigo, o que é isso? Que pessoa é essa? O que ela quer falar? Eu queria te pedir para que você não desse um voto para mim, para me escutar, porque de verdade, assim, talvez eu tenha poucos insights para te dar. Mas se você se escutar, se você parar para olhar para você, de que cada momento da sua vida é uma pista para as respostas que a vida ainda vão te fazer, se você estiver atento a isso, você vai começar a ficar ativo. Então, olha para essa nossa conversa com a atenção. Se eu dissesse para você, eu tenho aqui uma pergunta de que vai cair no seu vestibular. Talvez você ficaria esperando aí com a caneta para que você pudesse anotar isso, anotar qual é a pergunta do vestibular. E eu vou te dizer que eu tenho algumas perguntas do vestibular, sim, e mais do que isso, do vestibular da vida, como a gente pode olhar e estar aberto a isso, porque são exatamente essas as posições que vão fazer com que você passe, que você alcance performance, que você seja bem-sucedido. A física quântica, ela vai dizer que você recebe o que você emite. Como é que você consegue ouvir? Como é que você consegue ouvir um podcast? Você consegue ouvir um podcast, você consegue estar assistindo agora pelo YouTube, porque você está no mesmo canal de transmissão. Então, a onda que está sendo emitida, você está na mesma frequência de onda. Isso faz, então, com que a física quântica, a gente emite energia o tempo inteiro, porque a gente troca prótons e elétrons. Então, aquilo que você emite é o que você recebe. Não é aquilo que você pensa ou mentaliza, é exatamente aquilo que você emite. Pessoas ativas. Harvard fez essa pesquisa, pegou as pessoas ditas mais sortudas do mundo, foi ver o que elas faziam. Aquelas que eram as mais bem-sucedidas, e o que eles perceberam é que elas faziam mais coisas para aumentar a probabilidade daquilo que elas queriam acontecer.
Então não era sobre ser positivo ou ser negativo, era sobre ser ativo. Você recebe o que você emite. E se a resposta não está na vida, ela tem que estar em você. Se a resposta não está na vida, ela precisa estar em você. Se você está olhando para a vida e não está fluindo do jeito como você queria, se não está acontecendo da forma como você queria, se a resposta não está lá, você vai precisar buscar ela em você. Eu costumo dizer que sim é fluxo, não é exercício. Toda vez que as coisas acontecem como a gente planejou, apenas flui. Mas quando é diferente daquilo que a gente pensou, a gente vai precisar se exercitar. Porque a gente não está preparado para aquilo. Não era aquela a nossa solução, então a gente vai precisar se exercitar, a gente vai precisar malhar, a gente vai precisar levantar peso. Sim, é fluxo, não é exercício. Como você tem se exercitado nesse momento? Como você tem falado para você? Como você tem encarado esse momento? Eu gosto muito dessa frase que diz que a vida começa onde termina a zona de conforto. E é exatamente assim que a neuropsicologia ela explica. Você começa a escolher quando você sai da repetição. A vida começa quando termina a zona de conforto. Zona de conforto é aquilo que você está acostumado, é padrão, você está apenas repetindo. E tem uma coisa que eu percebi, esse é um momento, tudo que você viveu até agora, eu sei poucas coisas de você, mas como eu estudo o ser humano, eu posso dizer que a maior parte das coisas que aconteceram até agora com você, elas têm a ver com os seus pais, com o plano de vida dos seus pais ou de quem te criou. Tudo que você fez até agora, né? Então, até a escola que você estuda, os amigos que você tem, porque eles te colocaram nesse lugar, nessa escola. A maior parte das formas como a gente reage tem a ver com os nossos pais. Agora, no vestibular, é a primeira vez que você vai pegar a vida na mão e vai falar, eu vou decidir por algo que seja meu, eu vou pensar numa vida que seja minha. Porque tudo que você viveu até agora fez parte do plano, da decisão dos seus pais lá de trás ou de quem te criou. A vida sua começa de você sentir que é minha, sou eu que estou fazendo, é essa forma, é minha escolha, quando acaba a zona de conforto. Enquanto está tudo fluindo, é padrão. Enquanto está tudo fluindo, é norma. Era assim que era para acontecer. Quando acaba a zona de conforto, começa a vida, o seu jeito de fazer a vida, o seu jeito de escolher, o seu jeito de agir. E talvez você possa estar falando, Fernanda, quem é você? Quem é você para estar falando isso para mim? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Quantas vezes você já falou essa frase? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu já falei essa frase muitas vezes. Muitas vezes. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas o meu pai, ele trabalha, né, com a parte jurídica e na minha casa, era tribunal 24 horas. A gente passava por um tribunal 24 horas. Meu pai é promotor de justiça, então a gente tinha que saber sobre o que a gente falava. Não tinha jeito, você não podia falar uma coisa se você não sustentasse isso. A gente estava num tribunal o tempo inteiro. Era um júri. Então, quando eu aprendi desde muito cedo a me levar a sério, quando eu estava falando a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu não sei se você já parou para levar a sério aquilo que você fala. Eu parei. E quando eu disse a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu comecei a pensar algumas coisas que eu estava dizendo ali. Quando você fala a vida é minha, eu faço o que eu quero, o que você está querendo dizer? Você está falando que você quer ter liberdade. Você quer ter liberdade, que você quer poder escolher. Mas quando você está falando eu faço, você também está falando de ação, de coisas que você quer fazer. E mais do que isso, você está falando sobre ownership, essa habilidade de você ser dono da vida. Quando a gente está dizendo sobre isso, a gente quer dizer que a gente não quer fazer só porque tem que fazer. Quantas coisas hoje você faz porque tem que fazer? Por que você está assistindo essa palestra hoje? Porque você ia ganhar ponto? Por que você acorda às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã? Por que você está estudando? Por que você vai prestar um vestibular? Talvez você precisa parar para se perguntar. Essa é uma grande pergunta dos vestibulares da vida. A gente não quer fazer mais porque tem que fazer, a gente quer fazer porque faz sentido. E a minha pergunta é, o que te move? O que te move a acordar às 7 horas da manhã? O que te move a estudar quando você podia estar no Instagram? O que te move a desligar o Netflix, que é a zona de conforto, e ir para uma apostila fazer exercício de matemática? O que te move
Quando está o mundo inteiro parado, o que te move? Talvez você precise se perguntar, porque a maior parte das vezes que eu pergunto e que talvez você possa me responder, né, aí no chat, né, o que te move, talvez você possa falar, o que me move é porque senão a minha mãe vai brigar comigo. Eu não estou falando o que te faz ter que fazer, é o que te move internamente. Qual é o seu para quê? Porque a palavra sentido, ela tem um segredo dentro dela. Sentido fala sobre duas coisas. Significado. Né? Qual é o sentido dessa palavra? Qual é o significado dessa palavra? E uma segunda coisa, ela fala sobre direção. Para onde eu vou? Qual é o seu para quê? Para que você faz o que você faz? Quanto tempo a gente gasta na vida estudando matemática, português, história? Quanto tempo você para na vida para entender você, para estudar você? Por que você reage desse ou daquele jeito? Porque tem coisas que te interessam e coisas que não te interessam. Porque tem coisas que te dão muita preguiça e coisa que de repente você se anima. Por que às vezes você se distrai quando você podia estar aprendendo? Por que você espera que alguém faça coisas para você quando você podia estar fazendo? Qual é o seu para quê? Para quê? Qual é a sua terra à vista? Para que você está querendo prestar um vestibular? Porque não é nada simples se preparar para um vestibular. Então, se você não tiver um para quê, talvez você desista no meio do caminho, ou você fique só pensando entre passar mal e não passar mal, passar de ano e não passar de ano, passar numa prova, não passar numa prova, isso é muito pouco, porque essa é a sua primeira escolha. Tem muitas outras portas que você e eu precisamos passar. Se a gente não sabe qual é o nosso para quê, a gente nunca vai saber que a gente chegou, mesmo se a gente chegou. Se você não sabe para onde você está indo, mesmo que você chegue no destino, você não vai perceber que você chegou lá porque você não deu esse destino para você. Eu tenho acesso, eu presto assessoria para presidentes multimilionários que chegaram lá e sentem que não chegaram. Porque quando chegaram lá, viram que não era isso. Ou quantas pessoas passam no vestibular e de repente falam, eu achei que era isso, e de repente desistem. A verdade é que você só vai sentir que você conquistou algo se você souber exatamente o que você quer. Quem planta tanto faz, colhe talvez. Qual é o seu para quê? E a verdade é que é o que vai te fazer sentir realizado é exatamente quando você puder exercer quem você é. Se a gente não sabe quem a gente é, eu costumo dizer que você precisa saber que você quer fazer um furo na parede. Um furo na parede você pode fazer com um pedaço de salto, com um pedaço de pau, com um prego ou com uma furadeira. O instrumento que você vai fazer isso é a sua profissão. Furo na parede é sua terra à vista, é o que te faz realizado. E você pode fazer isso de infinitas formas. Eu falei para vocês, hoje eu dou palestra, eu escrevo livros, eu sou colunista da revista Carreira, eu atendo no consultório, eu crio conteúdo, eu escrevo comerciais, eu faço coisas de jeitos muito distintos. Às vezes a gente acha que a gente tem que escolher uma coisa só na vida, é igual falar assim, do que você gosta, você tem que escolher o que você gosta, você tem que escolher uma coisa só, achando assim, então eu gosto de leite, então você vai ter que só tomar leite o resto da vida. Não, é para além disso. Qual é o seu para quê? Para que você faz o que você faz? A razão número 1 para que as pessoas não alcancem o que elas querem é porque elas não sabem o que elas querem. Talvez você entrou aí e você está só cumprindo o 2º ano, o 3º ano, ou o cursinho, você está aí só acordando porque tinha que fazer. E você não deu um sentido para isso. A razão número 1 para as pessoas não alcançarem o que elas querem é porque elas não sabem o que elas querem. Eu trabalho com comerciais, então quando saiu aquele comercial para ser feliz do Pão de Açúcar, eu achei ele genial, porque ele começa falando, ele fala algumas frases, ele fala, o que você faz para ser feliz? O que você faz te faz feliz? Você feliz o que que faz? O que você faz para ser feliz? E rapidinho eu comecei a perguntar, fazer uma enquete com o porteiro, com as pessoas que eu encontrava, e rapidinho elas diziam, não, o que eu faço não me faz feliz. Elas não estavam lá na praia, vendo todas aquelas cenas que passam naquele comercial. Elas não estavam na praia se divertindo, ganhando aquele super beijo romântico. Mas quando eu perguntava o que fazia cada uma delas felizes,
Elas não sabiam. E muito menos o que ela fazia para ser feliz. Então, quando a gente não sabe, e essa é a grande sacada daquele comercial, né? Quando você não sabe, você entra no Pão de Açúcar e você vai comprar o quê? Felicidade. Qual é o slogan dessa propaganda? Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. É exatamente isso que vai acontecendo com a nossa mente quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente não vai alcançar. Então, como a gente pode começar a ajustar o nosso GPS? Qual é a primeira coisa que um GPS faz? Antes de você colocar o destino, ela vai perguntar a sua localização, onde você está. Você tem coragem de olhar para você e se perguntar onde eu estou? Por que eu estou assim? Por que eu estou fazendo as coisas do jeito que eu estou fazendo? Sem você culpar agora o mundo lá fora, não é sobre as circunstâncias, é qual a parte sua que está fazendo isso. Então, como você pode olhar para você e entender a sua localização, que é a primeira coisa, e depois pensar no seu GPS? E eu queria te convidar a fazer um exercício agora. Vou pedir para que você, só aqueles que querem sair da normalidade, da vida do mesmo que você está fazendo, que talvez isso te abra, né? Quantos de nós, o Kobe Bryant, ele fala isso, tudo mudou na minha vida quando eu assisti uma palestra, um filme. Não é que aquele filme ou aquela palestra tinha o poder de mudar vidas, mas o que ele viveu ali, como ele recebeu aquilo, como ele decidiu a partir daquilo que as coisas começaram a mudar. Então eu queria pedir para que você fizesse esse exercício. Se você quer mudar, se você quer fazer a vida ser sua de um jeito diferente, se você não quer viver o normal que todo mundo vive, se você ainda tem a esperança de viver uma vida incrível, eu queria que você imaginasse você com 50 anos. Eu queria que você imaginasse você com 50 anos contando a sua história. Qual é a história que você vai contar? Como você vai contar sobre como foi você prestar vestibular? Qual a história que você vai contar sobre aquilo que você viveu? Agora eu queria te convidar e pedir para que você passasse um pouco além e tentasse imaginar o seu aniversário de 80 anos. Comece a imaginar o seu aniversário de 80 anos. Quem está lá? Tenta imaginar. Quem que está no seu aniversário de 80 anos? Imagina que chegou a hora do bolo e as pessoas vão cantar parabéns e elas falam discurso, discurso. O que você fala? E aí imagina que você tem um netinho porreta, uma netinha porreta, e que vão dizer assim para você, Fernanda, Flávia, Caroline, Paula, Ricardo, Vinícius, Ana. Valeu a pena viver. Por quê? E para o mundo, que diferença fez você ter existido? Talvez você não vá responder agora essa pergunta, mas eu queria que você não dormisse hoje sem responder essa pergunta. Porque quando eu estou fazendo esse exercício com você, eu estou te mostrando você lá, quando você chegou na sua terra à vista. E se você não sabe onde é a terra à vista, você vai ficar vagueando, sem saber que chegou, ou sem ir nessa direção. Ou só pensando na circunstância que você está vivendo agora. Hoje o seu problema é passar no vestibular, amanhã vai ser o emprego que você vai, o estágio que você vai passar, depois o emprego que você vai ter, depois quanto dinheiro você vai fazer render, quantas coisas você vai criar a partir disso. Quando eu estou te colocando na régua dos 80 anos, eu estou te ajudando a olhar a vida do jeito que ela é. Não só nesse momento, mas na régua da vida. E na régua da vida, você vai olhar e falar exatamente o que eu quero contar. O que eu quero contar lá no meu aniversário de 80 anos, onde eu não tenho o quê? Mais nada. O que eu quero contar, qual é a diferença que eu fiz, o que eu fiz da vida, o que isso me tocou, o que eu me tornei. O que você quer contar no seu aniversário de 80 anos? Todas as vezes que eu preciso tomar grandes decisões, eu penso nos meus 80 anos. E aí eu me lembro de qual é a minha essência, onde eu quero chegar, qual é a minha terra à vista. Quando eu precisei decidir, eu sou paulista, mas hoje eu moro no Rio de Janeiro, quando eu precisei decidir, fico em São Paulo, vou para o Rio de Janeiro. Eu precisava pensar o que eu quero contar no meu aniversário de 80 anos, todas as minhas grandes decisões, eu penso qual é o meu aniversário de 80 anos, porque se eu não souber para onde eu vou, se eu não ajeitar a minha bússola para onde eu vou,
eu vou pegar muitos caminhos, todos os caminhos levam a Roma, mas se eu souber onde é Roma. Vamos voltar naquela frase, a vida é minha, eu faço o que eu quero. A verdade é que a gente está no tempo do engano. Eu trabalho com marketing e a gente sabe que são 5.000 informações por minutos que estão chegando na tua cabeça. Existe uma guerra pelo teu cérebro. Existe uma guerra para que as pessoas façam com que você pense segundo a norma, né, da massa. Mas se a gente puder pensar, e algumas coisas venderam para a gente de jeitos invertidos, enganosos, a gente foi aprendendo, sabe como funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele funciona etiquetando coisas. Ele etiqueta assim, isso é importante, isso não é importante, isso é verdadeiro, isso é falso. Ele vai etiquetando coisas e isso você vai colocando valor em algumas coisas, descartando outras. Você vai fazendo coisas com o teu cérebro, mas imagina que o seu etiquetador está etiquetando errado. Imagina que aquele que está separando ali as notas de dinheiro, ele pegou as notas de 100 e pôs como de 2 e você está entregando nota de 2 quando era nota de 100. Isso tem acontecido no nosso tempo, a gente tem se enganado com muitas coisas. A gente tem falado que a gente quer ser livre, eu sou uma defensora muito grande da liberdade, sempre quis não entrar nas normas, essa era uma coisa, eu vi alguém que escreveu aqui, eu não quero seguir script, eu era como você, eu não queria seguir um script, eu queria ser eu. E um dos dias, hoje eu dou várias palestras, um dia chegou a hora de eu ir para a minha palestra e eu não queria ir. Eu estava cansada, estava chateada, eu não queria ir para a palestra. E aí eu comecei a perguntar, Fernanda, por que você tem que ir? Você não é defensora da liberdade? Por que você tem que ir da palestra se você não quer da palestra? E nesse dia eu aprendi algo muito importante, porque existem perguntas que são perguntas para nos desculpar da vida. E existem perguntas que são perguntas que vão nos abrir novas janelas. Você tem se perguntado para você mesmo como eu aprendi a me levar a sério? Eu fiz essa pergunta sério para mim. E aí eu comecei a descobrir algo. Hoje, o que venderam pra gente sobre liberdade é fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, não é isso? Ser livre é fazer o que eu quero, na hora que eu quero. Essa é uma mentira. Porque isso não é liberdade, isso é instinto. A neuropsicologia mostra isso é instinto. Bicho faz o que quer na hora que quer. Se o meu cachorro entrar aqui, ele ficar com vontade de fazer cocô, agora ele vai vir aqui e vai fazer. Bicho faz o que quer na hora que quer. Liberdade não tem a ver com você fazer o que você quer, na hora que você quer. Porque querer vem da vontade, vontade é emocional. E as nossas emoções oscilam conforme as circunstâncias. Então tem dia que você vai querer ir para a escola, tem dia que você não vai querer, tem dia que você vai querer prestar vestibular, tem outro dia que você não vai querer, tem dia que você vai gostar de uma pessoa, tem dia que você não vai querer ver ela na frente. Porque vontade é emocional, ela vai oscilar. Se liberdade tivesse a ver com vontade, tava todo mundo ferrado. Liberdade não tem a ver com vontade, e muito menos com se livrar, porque a gente começou a entender que liberdade é se livrar, e a gente quer se livrar de qualquer compromisso, qualquer coisa. Liberdade tem a ver com você ser quem você é. Toda vez que você não está sendo quem você é que você não está podendo ser livre. Toda vez que você está tentando diminuir quem você não está podendo ser livre. Quem é você? Quais são as coisas que expressam quem você é? Liberdade não tem a ver com vontade, tem a ver com ser. A outra coisa que a gente se enganou, a gente está falando, a vida é minha, eu faço o que eu quero, e você está falando sobre fazer, sobre realização. E a verdadeira escolha tem a ver com isso, liberdade de realização e ser dono. E muitas vezes a gente acha que realizar é esperar que o mundo mude. Quantas coisas hoje, se você precisasse pensar como você queria que o mundo fosse, quantas coisas você queria que ele fosse diferente? Quantas coisas você queria que o mundo mudasse? Eu não sei você, mas eu, na minha estranheza, queria mudar o mundo. E eu vivi num tempo, naquela época, onde demorava para construir prédios. Hoje os prédios são construídos assim, na China se constrói em 24 horas um prédio. Mas naquele tempo, né, que eu pareço nova, mas não sou tão nova assim, naquele tempo, os tapumes, demorou toda a minha infância, aquele prédio tinha uns tapumes em volta, né, que cercavam aquela construção, e estava escrito aquela frase do Walt Disney, se pode sonhar, pode realizar. E qual era o meu sonho? Mudar o mundo.
Meu sonho era mudar o mundo, e como eu costumo me levar a sério, eu comecei a me perguntar, tá bom, se você quer mudar o mundo, a primeira coisa que você precisa saber é o que é o mundo. E aí eu comecei a perceber que eu nunca tinha visto o mundo na fila do pão, eu nunca tinha visto o mundo comprando remédio. E eu entendi que o mundo eram as pessoas. Então, se eu começasse a mudar uma pessoa, eu começava a mudar o mundo. Eu comecei a entender que realização não é esperar que o mundo mude, mas é ser a mudança que o mundo precisa nas pequenas coisas, porque se eu faço parte do mundo, eu começo a mudar, e você recebe aquilo que você emite, eu começo uma nova corrente. Fernanda, mas você é muito pouco, você é muito pouco. Quando eu começo, já é um a mais no time de lá. E quando a gente estuda inovação, o que a gente precisa é de 50% mais um. E isso vai começar com a sua decisão, e você vai começando a fazer, e as suas causas vão começando a impactar de formas diferentes. A gente entendeu que ser dono da nossa vida, e quando você está falando essa frase, a vida é minha, eu faço o que eu quero, normalmente a gente está falando para alguém não encher o saco, e a gente não quer fazer o que a outra pessoa quer que a gente faça. E a gente começa a entender que ser dono do nosso nariz é não fazer o que o outro quer que a gente faça. Ser dono não tem a ver com não fazer o que o outro quer que você faça, porque quando você não faz o que o outro quer que você faça, quem está no centro da sua vida? O outro. E você começa a articular toda a sua vida para que você não faça aquilo. Você está preso naquilo que o outro está dizendo. Ser dono da sua vida não tem a ver com não fazer o que os outros querem. Outro dia eu vi uma postagem de uma pessoa dizendo assim, cada vez eu sou menos o que os outros querem. E eu fiquei pensando, por que ainda o referencial dela é os outros? Por que ainda o referencial é o que eu vou deixar de olhar para os outros? Quando eu estou falando isso é porque os outros estão ali, é igual aquele sertanejo que fala, tô te ligando para falar que eu te esqueci. Ó, que inteligente. Se eu tivesse esquecido, eu não ligava, ainda para falar que eu esqueci. Olha como é contraditório. E a gente não vai percebendo que a gente vai reproduzindo isso por repetição. Para a gente ser dono da nossa vida. Ser dono é você se responsabilizar exatamente pelo que você é. Se responsabilizar pelos dons que você porta, se responsabilizar com os seus sonhos, se responsabilizar com aquilo que você carrega na mochila, se responsabilizar com aquilo que você tem para contribuir. As coisas não são como nós vemos as coisas como nós somos. Em neuropsicologia a gente entende exatamente isso. Você não vê as coisas como as coisas são. Não é isso. Mas está na marca da vida de cada coisa, exatamente partes de você. Sabe aquela frase que atribuem a um Freud, né? Eu nunca achei isso na obra dele, mas acredito que ele falaria isso. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando alguém está falando sobre o outro, sabe uma fofoca? Quando alguém está falando sobre você, ele está falando mais dele do que de você. Porque a gente olha o mundo com a nossa janela, do nosso jeito, as coisas começam a ser vistas como a gente é. E isso vai impactar a forma como a gente reage. Presta atenção, se você está sendo negativo, talvez você está se alimentando de coisas negativas. Se você está olhando para você e falando, essa não é a minha vez, quais têm sido os pensamentos mais recorrentes da sua cabeça? Os pensamentos mais recorrentes da sua cabeça, quais são as frases que você mais fala para você no dia a dia? Presta atenção que você vai começar a olhar o mundo assim, você vai fazer o recorte do mundo assim, e o mundo vai existir para você exatamente dessa forma. As pessoas que são bem-sucedidas não são aquelas que ficavam nas circunstâncias, ou que ficavam falando ferrou, olha o que mudou agora, elas pensavam na visão delas, e era a própria visão, aquilo que elas olhavam do para além das circunstâncias, é que mudava todas as coisas. A grande palavra não é o que a gente faz, é o que a gente se torna. Por isso que o que você está fazendo agora não é só sobre passar no vestibular, não é só sobre passar no vestibular, é o que acontece com você, é sobre a sua sensação de que aquilo que você se compromete acontece. Não é só sobre acordar para fazer a lista de exercícios que você podia fazer agora ou daqui a pouco. É sobre se você deixa a sua vida no soneca ou não. Quantas vezes você aperta o soneca? Você está treinando a sua mente para que ela reproduza isso todas as vezes na sua vida, que você deixa aquilo que você precisa realizar no soneca.
E de repente a gente começa a criar pessoas zumbis. Por que vocês acham que as Barbies de hoje para as crianças são Barbies zumbis? Porque é para treinar as pessoas a estarem meio vivas, meio mortas, meio acordadas, meio dormindo. Quando você decide que você vai deixar e vai perder para a preguiça, que você vai perder para o Netflix, e não sou contra o Netflix, assisto muito Netflix, mas naquele momento em que você sabe que não era para você estar ali, mas você perde para o Netflix. Como é que você quer ganhar da vida? Se você perdeu para o Netflix, você está treinando a tua cabeça a procrastinar. Amanhã não dá para você improvisar, ser diferente. Quando você deixou tantas coisas que você podia fazer agora para assistir essa palestra, para você começar a pensar na sua vida, quando você decide que você vai pensar na sua vida, não é só o que você está ouvindo nessa palestra, porque talvez você esqueça, é o que você está se tornando nesse momento. Então não é sobre o que você está fazendo, não é exatamente sobre isso, é sobre quem você está se tornando quando você está fazendo. Não é sobre os seus exercícios que você faz na musculação, é sobre quão forte você está ficando. Tem uma história de um cara, uma vez eu entrei num Uber e eu sou muito curiosa e eu perguntei para aquele senhor, era um senhor, eu falei, o que você fazia antes de ser Uber? E ele disse, eu era um engenheiro de uma multinacional, eu fiz MBA no Japão, eu fiz alguns cursos nos Estados Unidos, mas agora, no quinto corte, eles me demitiram e eu não consigo me recolocar porque eu sou velho. E ele estava me contando dos filhos dele, quantas coisas aconteceram. E ele decidiu acordar às 5 horas da manhã para ele pegar o carro e ser Uber. E era 7 horas da noite, ele estava me levando. E eu fiquei pensando e admirando aquele cara, e pensando quantas vezes na vida ele empurrou a pedra para o lado de lá. E o que essa pedra ensinou para ele todo esse tempo. E agora era um momento em que ele ia pegar a vida. E ele ia decidir o que ele ia fazer. E eu lembrei então de uma história que eu queria ter contado para ele, mas a viagem foi curta e eu desci. Então eu conto essa história, quem sabe um dia chega nele. Eu sempre conto essa história. Tinha um mestre que ele virou para um aprendiz e disse para ele assim, todos os dias, leva a pedra para o alto da montanha. Essa é a sua tarefa durante 1 ano. E ele faz isso, ele leva a pedra para o alto da montanha, a pedra vai rolando e volta para o mesmo lugar. E ele empurra a pedra para o alto da montanha e a pedra volta para o mesmo lugar. E a pedra pesada, ele faz isso durante 1 ano inteiro. E de repente uma pessoa vira para ele e fala, viu, você não tá vendo que você está fazendo um trabalho de idiota, você está levando essa pedra para o alto da montanha todos os dias, ela volta para o mesmo lugar, não está mudando nada. Ele fala, cara, é verdade, porque o mestre me deu esse trabalho de idiota, ele vai falar com o mestre, mestre, por que você me deu esse trabalho de idiota? E o mestre leva um susto e fala, como assim? Ele fala, eu estou levando essa pedra para o alto da montanha e ela cai para o mesmo lugar, não está mudando nada. Ele levou a pedra todos os dias durante 1 ano e voltou para o mesmo lugar. Claro, era uma pedra pesada, ele estava muito mais forte. E o mestre leva ele para frente de um espelho e fala, quem disse que o trabalho era para pedra? Esse é um vestibular diferente, que não vão passar só aqueles que sabem o conteúdo, mas aqueles que puderam se tornar pessoas diferentes. Aqueles que tinham um compromisso, que resolveram fazer de uma forma nova, aqueles que faziam gestão das emoções. Aqueles comprometidos, momentos de crise, são momentos de seleção natural. Mas não é natural porque, esses são os que eu mais gosto, que eu mais vou com a cara, não. São aqueles que se adaptam às circunstâncias, são aqueles que improvisam, que falam, eu vou fazer diferente, não aconteceu do jeito que eu quero, o que eu vou fazer? Porque a palavra become, a palavra tornar-se, ela fala, aquilo que você é, vai atrair, vai trazer de volta do mundo exatamente isso. O que você está se tornando quando você olha no espelho? No final desse vestibular, quem você quer ter se tornado? O que você quer ter se tornado ao longo da vida? Se a gente olhar, o Flávio Augusto é um dos maiores líderes e bilionários que existem brasileiros. E ele fala que na vez dele, ele queria estudar na Marinha, ele queria estudar no Colégio Naval, e ele estava numa escola pública ruim, ele morava na comunidade, e ele começa a fazer um cursinho, e a prova é no Maracanã, ele chega lá no Maracanã, naquele tempo que podia aglomerar, e ele ia lá, e ele foi fazer a prova, e ele ficou muito longe, ele ficou lá por 30 mil. E ele pediu para a mãe dele pagar um cursinho, e ele ia todos os dias no cursinho, e no ano seguinte ele chegou em 3 mil.
E aí, no ano seguinte, ele falou, não, mãe, eu tô mais perto, olha quantos eu passei em um ano, eu vou chegar lá. E no ano seguinte, ele passou em 300, e no ano seguinte, depois de 3 anos, ele passou. E ele falou, quando eu passei no Colégio Naval, e ele nem terminou o Colégio Naval, mas ele falou, quando eu passei, algo aconteceu dentro de mim. Eu entendi que tudo aquilo que eu quisesse, me esforçasse muito, eu me tornaria. E eu conseguiria. Não era apenas sobre passar no Colégio Naval, que ele nem ficou lá, ele nem terminou. Era sobre essa certeza de que aquilo que eu queria, eu consegui. Os grandes líderes, as pessoas que têm sucesso, elas não de repente têm sucesso, elas construíram isso porque elas foram se tornando a cada momento da vida. Porque sabe como funciona a sua mente? A sua mente, ela tem 2 tipos de eu que vão formar a sua identidade. O eu histórico, que é um contador de história, que ele vai olhar para o passado, eu sou aquele que se eu perguntar, você vai falar, amigo do fulano, filho do ciclano, né? Estudei em tal escola. O eu do passado e o eu do futuro, que você vai olhar e vai falar, eu vou fazer isso na vida, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou chegar lá. Então, você tem esses 2. Todos nós temos esses 2. Né? A gente vai falar o eu contador de histórias, e a história conta que lá pelos seus 15 anos, você tem o pico de... Essa curva é um U, essa curva de satisfação da vida com o nosso eu, ela é um U. Quando você tem 15 anos, você, imagina várias coisas. E aí depois você tem uma queda, né? Talvez você está pensando, aí você entra no cursinho e vai ver o que é a vida. Não só isso, mas a queda maior está nos 40 anos, lá onde eu falei que história você ia contar. Sabe por quê? Porque a gente esquece do nosso segundo eu, que é o eu instantâneo. E o eu instantâneo, ele existe a cada mais ou menos 10 segundos dentro do seu cérebro. A cada 10 segundos ele vai registrando você, é o eu da experiência, aquele que você está fazendo. Muitas das vezes a gente só tem a visão e a gente esquece. Você fala, eu quero chegar lá, é a terra à vista, mas a gente esquece do que a gente está fazendo agora. E que a história que a gente vai contar, ela tem a ver com aquilo que eu estou construindo. Ela tem a ver exatamente com o que eu estou fazendo. As pessoas chegam com 40 anos e elas entram numa norma, num padrão, elas esperavam que aquilo acontecesse, que tivesse um casamento legal, uma vida legal, que elas viajassem o mundo, tantas coisas que elas queriam, mas elas esqueceram de fazer isso a cada dia. Então, o mais importante para que a gente possa se realizar é a gente combinar esses 2 eus. Qual é a história que você quer contar e qual é a história que você está escrevendo? Porque uma ideia sem uma ação é só uma ideia. E se você olhar para a sua vida e essa vida ela não tiver um para quê, um propósito, um para que eu vou fazer isso? Uma vida sem contribuição é uma vida só. Então, o que vai mudar todas as coisas é você ter propósito. Hoje, um dos maiores pilares do meu trabalho é propósito. Eu trabalho com propósito todos os dias. Eu trabalho com cultura de propósito nas empresas. E propósito, ele tem 2, está na moda. Mas vamos entender o que é propósito. Ele tem 2 pilares, intenção e contribuição. Porque propósito, ele fala, eu fiz isso de propósito, intencional. E propósito também tem a ver com contribuição, com não para só em mim. Quando eu tinha 10 anos, eu assistia Chaves. E quando você está assistindo TV, as bagagens estão sendo colocadas na sua cabeça sem que você perceba. Eu assistia Chaves. E o Chaves, não sei quem de vocês já assistiu esse episódio, o Chaves estava lá vendendo suco de limão na vila. E eu estava lá. Então, eu e os meus irmãos, a gente se reuniu e foi vender suco de limão na frente da casa. E era tão ruim o suco de limão que a gente vendeu, que o meu avô pagou, comprou todos para a gente parar de vender. Eu pensei, cara, quando isso aconteceu, qual foi a mensagem que entrou dentro de mim? Eu sou ruim nisso. Eu sou ruim nesse negócio de vender. Mas naquele mesmo ano, eu tinha 10 anos de idade, eu fui numa comunidade, um menininho falou para mim assim, eu tinha 10 anos e o menininho me chamou de tia, ele falou, tia, você tem um sapato porque à noite a gente chora de frio. E eu falei, caramba, se ele tá falando isso, eu não conseguia mais dormir. Eu criei uma campanha chamada Inverno Fraterno, e ali foi a minha primeira palestra. Os meus pais começaram, minha mãe era muito da igreja, me botou para falar no final da igreja, meu pai me levou na Câmara dos Vereadores, eu comecei a falar na rádio, e o exército saiu na rua pegando roupas, e a gente não serviu só aquela comunidade, mas todas as comunidades da cidade. E eu entendi que não era sobre coisas, era sobre causas, não era sobre fazer só, era sobre uma missão, um sentido. Uma ideia com uma ação, ela traz realização. Uma vida com contribuição, ele traz multiplicação. Não para em você, começa a multiplicar. O Kobe Bryant, ele vai falar exatamente isso. Ele fala, quando eu pensava, cara, eu quero ser o melhor jogador de basquete de todos os tempos, e eu treinei muito para isso. Depois eu entendi que melhor
Cada um acha uma coisa, e eu queria que meu time fosse bom, eu comecei a torcer por pessoas. E aí eu vi que a vida, às vezes, um ganha, outro perde. E aí eu entendi que era sobre inspirar as pessoas para que elas fossem melhores. Era sobre contribuição. Matthew Ricard, que é considerado o cara mais feliz do mundo hoje, quando colocaram para medir entre o córtex frontal direito e esquerdo qual era a sensação de felicidade dele, e ele tinha um pico maior do que todos os seres humanos, perguntaram para ele o que ele estava pensando, e ele disse contribuição. Lembra das duas perguntas? Viver vale a pena? E para o mundo, o que valeu você ter vivido? Eu, na minha estranheza de criança, eu achava que eu ia morrer criança. Essa era outra coisa anormal que eu tinha, eu achava que eu ia morrer criança. E o meu maior medo era eu morrer e Deus falar, Fernanda, o que você fez? E eu pensar, e eu responder, era para fazer? Qual é a nossa contribuição? Então, o que faz com que você exerça o seu propósito? A primeira coisa é quanto você acredita. Qual é o pra quê do seu vestibular? Qual é o pra quê do que você faz? Quanto vale o que você acredita? Quanto vale? Porque talvez hoje você não está investindo porque você não sabe aonde você quer chegar. Ou aquilo que você colocou, o valor é muito pequeno. Para a gente investir a energia, precisa valer muito. E o terceiro é quanta energia você coloca naquilo que você acredita, quanto de crédito você coloca nisso, quanto você está investindo no seu propósito, porque para ele acontecer, ele vai precisar que você coloque muita energia, vai precisar valer. Eu fui dar uma palestra e uma senhora, ela chorou a minha palestra inteira e a hora que acabou a palestra eu fui lá abraçar essa mulher, eu não a conhecia, ela chama Dona Nilceia. E aí ela me disse, Fernanda, eu queria te contar que nas minhas piores quimioterapias eu assisti os seus vídeos do YouTube e isso me fez continuar. Eu entrei dura no táxi. Quando eu cheguei na minha casa, eu escrevi num post-it Dona Nilceia e colei no meu computador. Para que todas as vezes que eu tivesse preguiça, todas as vezes que eu falasse hoje eu não tenho o que falar, todas as vezes que eu enrolasse para gravar um vídeo, eu lembrasse que não era sobre mim, era sobre a Dona Nilceia que está do outro lado. Sabe quantas pessoas que estão esperando que você faça a diferença para o mundo? Quantas pessoas, não é sobre você levantar do sofá e apenas passar no vestibular e ter a sensação gigantesca de uma realização, mas é sobre toda a contribuição que você vai fazer e quantas pessoas estão esperando por você. Por isso a gente precisa se preparar. Existem 4 regras que acontecem com os maiores vencedores do mundo. Primeiro, eles têm ousadia. Não é sobre estar pronto. Talvez você fale, Fernanda, falta muito. Para todos eles faltava muito. Sabe quando eu olho na Terra Vista e falo, ainda está longe. Mas é sobre você ser disponível. Pega o remo. O que você vai fazer com isso? É sobre constância. Porque às vezes a gente acha que equilíbrio tem a ver com ser zen. Não, equilíbrio não tem a ver com falta de intensidade. Não tem a ver com falta de intensidade. Equilíbrio tem a ver com constância. Então, tudo na vida é cumulativo. Se você lê durante 15 minutos por dia, sabe quanto você leu? Talvez você já desistiu de ler as obras da FUVEST, presta atenção, se você lê 15 minutos por dia, sabe quantos livros você lê no fim do ano? 8 livros de 350 páginas. É sobre constância. Sabe quantos livros eu estou lendo? E eu sempre estou lendo 3 livros. Sabe quantas páginas eu leio por dia? 2. Porque é o que dá, eu trabalho bastante. Trabalho, pedalo, me divirto, faço várias coisas. Né? Tenho happy hour às 7 horas da manhã da segunda-feira. Mas é cumulativo. Se eu quero ler, eu não vou esperar ter tempo para isso. Eu faço 2 páginas. Tudo na vida é cumulativo. Não adianta a gente achar que a gente vai improvisar. Como você está trabalhando hoje para ser o que você quer amanhã? Eu entrei num outro Uber e o cara, eu perguntei para ele o que ele fazia antes de ser Uber, porque eu vi que era uma das primeiras corridas dele. Ele falou, eu fazia jornalismo, mas a faculdade começou a ficar muito cara e eu parei para ser Uber e estou pensando em desistir. O que você acha? Eu disse para ele, eu acho que vai ficar muito legal na história quando você for contar para as pessoas que você queria tanto fazer jornalismo, que você acordou às 6 da manhã, que era a hora que ele estava me pegando, para ser Uber e investir no teu sonho. Ele falou, mas moça, eu estava pensando em desistir. Eu queria ser jornalista esportivo, então eu compito com jogadores de futebol. E eu disse para ele, então você está me contando que você quer ser grande. O que você está fazendo hoje para ser grande amanhã? Sabe qual é o tamanho das pessoas que nasceram, as pessoas grandes? Todas pequenas, do mesmo tamanho. A diferença é a constância do que elas fizeram para chegar lá. O que você está fazendo hoje para chegar lá amanhã?
A terceira coisa, elas deixam o mais importante como mais importante, elas não abrem mão da essência delas, e elas têm visão, elas sabem qual é o para quê elas estão fazendo isso. É isso que sustenta nos momentos difíceis, é isso que faz com que elas continuem quando os outros decidem, porque é exatamente as suas escolhas que vão definir os seus limites. São as suas escolhas que vão definir quão grande você vai ser. São as suas escolhas que vão definir aonde você pode chegar. Sabe esse peixinho que a gente ganha, às vezes, naqueles saquinhos, esses peixinhos de aquário? Se você colocar ele num aquário, ele vai ficar desse tamanho. Talvez você já tenha tido esse peixe quando você era criança. Mas se você colocar esse peixe num rio, sabe qual é o tamanho que ele vai ficar? Olha o tamanho, é o mesmo peixe. Sabe o que mudou? As paredes que ele colocou. As maiores paredes que a gente carrega são as paredes de dentro da nossa própria mente. São aquelas vozes que vão dizer, eu não vou chegar, não vai dar certo, já foi, tá muito difícil. Aquelas que só olham para as circunstâncias e não para quanto vale, para onde você está indo, para aquilo que vai fazer você chegar lá. São as paredes da insegurança, são as paredes do medo, são as paredes do negativismo, são as paredes do amanhã eu faço. Quando você quebra as paredes e vai para a vida, tudo muda e você pode ser do tamanho da sua parede ou do seu infinito. É a nossa escolha a gente poder escrever a nossa história ou a gente fazer parte de uma estatística. Da gente escrever a nossa história e ser a nossa história ou a gente entrar num padrão. É tua escolha. É tua escolha agora fazer parte de uma história ou entrar para as estatísticas. Sabia? As estatísticas, elas vão dizer exatamente que em momentos de crise, a gente vai viver picos de estresse, é isso que a estatística vai dizer. E reativamente, a nossa mente, todas as vezes que você está em picos de estresse, você começa a liberar adrenalina. E quando você libera a adrenalina, você tem uma retração, uma atenção, e você tem uma retração das suas respostas. Por isso que quando você olha e fala, não tá dando certo, deu errado, sabe quando o professor está dizendo para você, comece pelas perguntas que você sabe fazer no vestibular, comece pela matéria que você é bom, sabe por que ele está falando isso? Porque quando você tem sensação de acerto, quando você percebe que as coisas estão fluindo, começa a liberar para você serotonina, e isso aumenta o seu fluxo de interligações neuronais, aumenta, amplia isso. Quando você começa a fazer e começa a não dar certo, você começa a retrair, sabe quando você começa um discurso e as coisas começam a dar errado, quando você vai falar com alguém e parece que não está funcionando, isso vai te travando cada vez mais. Então, se a gente olha para situações e olha e fala, tá dando errado, a gente começa a retrair, a gente vai começar a responder dessa forma e a gente vai se tornar alguém mais retraído, lembra? Become, você começa a se tornar aquilo. As estatísticas vão dizer que em momentos de crise existem picos de estresse e as pessoas rendem e produzem muito menos. Elas fazem mais, mas elas rendem e produzem muito menos. Isso diz as estatísticas. Mas as histórias contam que Walt Disney, em momento de crise, onde todo mundo fechou a porta para ele, onde ele não tinha mais onde morar, apostou tanto no sonho dele, ele recebeu tanta porta na cara, mas ele apostou tanto no sonho dele, que ele criou o estúdio da Disney. As estatísticas vão dizer que as pessoas retraem, mas nesse momento, o de maior estresse, quando o Michael Jordan foi expulso do time, isso era estatística. Pessoas retraem, mas na história, o Michael Jordan, que resolveu escrever uma história dele, ele se trancou no quarto, falou, nunca mais eu quero sentir essa sensação. E ele começou a treinar, de tal forma que ele virou o melhor jogador do mundo. As estatísticas falam que em momentos de crise pessoas retraem, mas pessoas que resolveram escrever histórias em momentos de crise, elas não só responderam à crise, mas elas sobreviveram. Elas não só conseguiram sobreviver, mas elas tiraram o máximo da vida. Nesses momentos de crise, da maior crise na Índia, Gandhi começou uma revolução. A maior revolução não violenta.
As estatísticas, elas vão dizer que 95% das pessoas não sabem para que elas fazem. As estatísticas dizem que 100% das pessoas sabem o que estão fazendo, 60% das pessoas sabem como fazer e só 5% das pessoas sabem para que fazer. Então, dentro das estatísticas, 95% das pessoas não sabem para que elas estão fazendo. Então, talvez se você não soube responder o para que, você está dentro das estatísticas. Mas pessoas que souberam o para que delas começaram a escrever histórias diferentes. Quando a Michelle Obama, ela foi falar na escola dela que ela queria ir para Princeton, a coordenadora dela disse: ei, abaixa a bola, menina. Você precisa diminuir seu sonho, mas ela sabia para que ela queria fazer isso. E ela não só foi para Princeton, quanto ela foi para Harvard depois. Quanto ela já visitou os maiores palácios, os maiores lugares do mundo. Estatísticas diziam que 5% só sabiam para quê, mas essas 5% que sabiam, essas 5% começaram uma revolução. Existe um livro que fala dos maiores líderes do mundo, e os maiores líderes do mundo que escreveram história, que eles têm nome, eles começavam pelo porquê. E assim eles atraíam multidões. A estatística diz que 18,6% milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. E que isso provoca uma retração na produção, no estresse. A estatística fala isso. Mas pessoas escrevem histórias e usam isso como impulsionamento. Eu lembro de uma menina que ela chegou para mim, ela pediu uma sessão extra para que ela pudesse, ela ia para um teste da Globo. Ela estava na última fase. E aí ela disse: eu preciso controlar a minha ansiedade, eu preciso me livrar dessa ansiedade. Eu falei: o quê? O que você está sentindo, ter força de vida, é o que você mais quer na tua vida. Usa isso a seu favor, usa esse frio na barriga a seu favor. Eu estava aqui para falar com cada um de vocês com frio na barriga. Isso é força de vida. E ela foi top, ela foi super bem. Ela me mandou uma mensagem depois e disse assim: obrigada porque você foi a pessoa que me ensinou que a ansiedade podia ser força de vida. Pessoas que se enquadram, tô ansiosa e paraliso a vida, fazem parte das estatísticas. Outras pessoas resolvem virar isso a seu favor. A estatística diz que 4 milhões de pessoas são formadas, passam no vestibular, fazem uma faculdade, estão desempregadas. Mas algumas pessoas resolvem construir uma história nova. E quando elas não conseguem empregos, elas criam negócios, elas fazem coisas diferentes. Pessoas que resolvem escrever histórias são pessoas que fogem da norma. A estatística é uma história contada sem rosto, de todo mundo que obedece a um padrão das circunstâncias. Pessoas que escrevem histórias, a gente sabe os nomes delas e elas nos inspiram. Você quer fazer parte de uma estatística ou você quer contar a sua história? Porque se você não assumir o seu lugar, ninguém vai assumir. É muito mais fácil entrar para a estatística. É muito mais fácil você desistir. Sabe o Rei Leão, né? Saiu agora, né? Há pouco tempo, o filme do Rei Leão, né? Em animação mais real agora. Né? Lembra do filme do Rei Leão? No filme do Rei Leão, ele conta uma coisa importante. O Simba foge porque ele quer se livrar. Ele quer se livrar das vozes que ficam dentro dele, dizendo que ele é culpado, que ele não vai conseguir, que o Scar colocou na mochila dele. E quando ele foge, o Timão e o Pumba ficam com medo dele devorar e eles apresentam um Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. E o Simba vive lá no Hakuna Matata. Os seus problemas você deve viver, deve esquecer, isso é viver, aprender. Quantas vezes a gente vai para o Hakuna Matata? Hoje eu não quero pensar em nada. A gente fica olhando na timeline do Instagram sem pensar no que está acontecendo. A gente não quer pensar, a gente quer entrar no nosso modo stand-by. E é nesse momento que as 5.000 informações começam a tomar o nosso cérebro. E a gente começa a comer comida de inseto, que nem o Simba. E tem uma hora que o babuíno chega e fala assim: ei, eu conheço você é o Simba, filho do Mufasa. E ele fala: não, isso é passado. Quantos de nós a gente sai do centro da nossa vida? A gente sai do centro da nossa vida e a gente fica nesse lugar. Talvez a deriva, que nem o Pi, que fica com medo de estar ali. Lembra quem assistiu esse filme?
no barco e ele fica à deriva, num barquinho à parte, numa jangadinha à parte. Quantos de nós a gente está sendo à parte daquilo que a gente podia ser? E a gente entra num Hakuna Matata sem perceber que quando a gente está se livrando dos problemas, a gente começa a apagar a nossa identidade. E quando o babuíno ele fala, vem aqui, né, que eu vou te mostrar o seu pai. E ele olha naquele espelho d'água e ele vê que ele se tornou um leão. O babuíno diz, olha mais para dentro, que é um pouco do que eu estou querendo dizer para você, te convidar nessa noite. Olha mais para dentro. O pai dele diz, ei, lembra quem você precisa assumir o seu trono. Se você não assumir o seu lugar, ninguém vai assumir. Não é verdade que você é substituível. O que você faz é substituível, o seu como não, o jeito como você faz não é substituível. Então a verdade é que seria muito mais fácil a gente entrar para o Hakuna Matata. Mas toda vez que a gente entra para o Hakuna Matata, a gente deixa de ser a gente. Às vezes eu acordo, e eu acordo muito cedo, e muitas vezes eu estou sempre envolvida em muitos projetos, e eu penso, nossa, Fernanda, você parece um pedaço de carne moída de tanta canseira. E aí eu lembro da minha terra à vista, da minha missão, da minha identidade, eu lembro de quem eu sou, e aí eu pulo da cama. Então, se você quer escrever a sua história, saiba que você é seu primeiro chefe. Não é sobre o que os outros mandam você fazer, é sobre você. Você é seu primeiro chefe, porque no fim das contas, você vai escolher o que você vai obedecer, o que você não vai obedecer, o que faz sentido, o que não faz sentido. Tem a ver com você, você é seu primeiro chefe. E talvez você fale, oba, se eu sou meu primeiro chefe, dia de descanso. Mas você também é o seu primeiro empreendimento. Quanta energia você vai colocar aí é o que vai te dar a resposta. Você é seu primeiro chefe, seu primeiro empreendimento. Você precisa saber que toda realização começa com a decisão de tentar. Toda realização. Quando eu era pequena, eu era gaga. Eu já fui gaga. E quando eu falava na minha casa, minha mãe tinha algumas regras, e minha irmã sempre tentava burlar as regras, esse era um padrão da minha casa, a gente não queria as regras, e minha mãe dizia, por exemplo, não pode ter refrigerante de dia de semana, e minha irmã falava, mas e se chegar visita, e se for feriado num dia de semana? Então eu aprendi isso com a minha irmã. E todas as vezes que eu ia falar para minha mãe, e se, eu era gaga, e não dava tempo de eu terminar, e aí ela já falava, e se nada? E essa fala da minha mãe, hoje eu aprendo com um jeito diferente. Todas as vezes que eu falo, e se? Eu olho para mim e falo, Fernanda, e se nada? E se você tentar? E se você tentar? Sabe os seus e se? E se não der certo? E se eu não passar? E se não for isso? E se você tentar? Porque toda realização começa com uma decisão de tentar. Leva você a sério. Você leva tantas coisas que os outros falam de você a sério. Porque você não leva a sério você, aquilo que você quer, o seu sonho, aquilo que você carrega. Começa a se levar a sério. Presta atenção no que você quer, no que está na sua mochila. Se leva a sério, porque se você não levar a sério, ninguém lá fora vai te levar a sério. Uma vez eu fui chamada para falar numa rádio, e eles me convidaram por telefone. E a hora que eu cheguei lá, eles não acharam que eu era eu. E eles olharam com uma cara assim de ferrou. Era um programa ao vivo, 2 horas ao vivo. O que essa menina vai falar? Mas como eu levo a sério, eu falei, vai lá, Fernanda, agora você tem que dar tudo que você tem, porque ninguém estava acreditando em mim. Eu comecei a mentalizar as pessoas que eu podia contribuir, aquelas que podiam receber alguma coisa de bom, qual era a minha terra à vista, qual era o meu propósito. E eu lembro até hoje, a primeira pergunta que eles me fizeram era, ser mãe é um mito? Lembra da primeira frase que eu falei lá no começo dessa palestra? É cada momento da vida uma pista para as respostas. Eu tinha lido um livro que chamava Mito do Amor Materno, da Elizabeth Badinter. Eu tinha lido um livro sobre isso lá atrás, eu nem sabia que um dia eu ia receber essa pergunta. E aí, eu mandei muito bem naquela entrevista. Eu me levei a sério primeiro. E a hora que acabou a entrevista, a dona da rádio chegou lá e perguntou, você quer ter um programa? Eu falei, não, eu só vim para fazer essa entrevista. Mas se você não se levar a sério, se eu não tivesse me levado a sério, talvez quando eles me olharam assim, eu ia falar, isso não é para mim, isso não é para mim, vamos marcar outro dia. Talvez eu fosse travar, como as estatísticas mostram. Mas quando as pessoas falaram, não é possível,
Se eu me levo a sério, eu vou começar a fazer coisas diferentes, sabe por quê? Você, como diz o super teórico Emicida, você é o único representante do seu sonho. O seu sonho só vai acontecer se você levar ele a sério. Porque você é o único representante do seu sonho. Não espere que as outras pessoas abracem o seu sonho, que elas façam algo pelo seu sonho. O seu sonho é seu. Você é o único representante dele. Então começa a levar o teu sonho a sério. E para isso você vai precisar vencer você mesmo. Olha para você. Quantas frases você tem falado para você? Se você não vence você, como você vai querer vencer quem está lá fora? Se você não vence a sua preguiça, como é que você vai querer vencer um adversário lá fora? Se você perde para o Netflix, como é que você vai querer vencer 102 pessoas que disputam pela sua vaga? Vença você mesmo. O seu cansaço, vença você mesmo. Olha para você. Porque quando você vence os outros, você já era grande o bastante. Quando você vence você mesmo, você cresce. É isso que você começa a se tornar. Quantas vezes eu precisei virar para mim e falar: vamos recomeçar, Fernanda. Pula da cama. Quantas vezes eu acordo e aí eu olho e falo: em posição. Eu tô aqui, em posição. Mais um dia. Vamos para a batalha. Vença você mesmo. E faça sempre o que você tem medo de fazer. Porque quando você começar a fazer o que você tem medo de fazer, dentro de você vai começar a mudar algo no seu mindset. Ao invés de o teu medo te dominar, ele vai te impulsionar a criar formas novas. E você não vai ficar mais aprisionado pelo seu medo, mas ele vai ser um desafio. Porque coragem não é ausência de medo, é medo em movimento. É quando a gente pega o nosso medo para ele jogar a gente para a vida. E a gente vai precisar saber que para a gente conseguir o que a gente quer, a gente vai precisar investir. Você já viu alguém ficar malhado sem fazer exercício? Ninguém está fazendo exercício pensando: ai, que gostoso suar, ai, que gostoso essa dorzinha. Não. Embora isso libere serotonina, você está pensando no resultado, na sua terra à vista. Esse é o momento para agora ser a sua vez. E para que isso que você esteja vivendo seja uma marca para todo o resto da sua vida. Assim como são as pessoas que resolveram pegar a caneta e falar: vou escrever, a vida é diferente, eu vou precisar investir. Todas as inovações, todas as criações não aconteceram do nada, elas tinham mais de 10.000 horas de trabalho. Então, para a gente conseguir o que a gente quer, a gente vai precisar investir, e esforço é parte do processo. Esforço não é para os fracos, ao contrário, esforço é para aqueles que sabem e conhecem a terra à vista. E sabe por que esforço faz parte do processo? Porque é enquanto a gente se esforça que a gente se torna. Enquanto você está parado, nada acontece, por mais que você mentalize. Mas quando você se esforça, esforço é a nossa vontade em ato. E aí você começa a realizar. E isso vai confirmando para o seu cérebro e você então começa a se tornar. Todo mundo tem potência, mas você só se torna quando você vai para a terra, quando você vai para a vida. Uma semente tem tudo para ser uma árvore, mas se ela não for para a vida, ela nunca vai deixar de ser uma semente. E sabe de uma coisa? As pessoas vão dizer, os ruídos vão vir, vai vir cansaço, vai vir circunstâncias, vai vir muitas pessoas que vão falar: desiste, não é para você, vai para o plano B. Mas o que vai fazer você vencer é você estar sempre olhando para o teu alvo. É você olhar para a sua terra à vista. Porque enquanto todas as circunstâncias disserem não, depende de para onde você está olhando. Aonde você está focando a sua energia. Mira no seu alvo. E aí a gente vai entender que felicidade não é a gente não ter incômodo, que é outra mentira que venderam para nós. Que felicidade é quando a gente está deitadão no sofá. Que felicidade é quando a gente não tem nada para fazer amanhã. A ciência mostra que felicidade, o pico de felicidade se chama flow, que é quando você está resolvendo problemas, que é quando você começa a resolver problemas e é esse que te dá o seu pico de felicidade. Então, quando você acredita que felicidade é não ter incômodos, você está abrindo mão exatamente do que é a sua oportunidade de ser feliz. Felicidade não é não ter incômodos, mas é fazer deles coisas extraordinárias. Quando eu começo a ficar incomodada, quando você começar a ter medo, quando você começar a se sentir ansioso, quando você pensar: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Começa a olhar isso, pensa: qual é a coisa incrível que eu vou criar aqui? Qual é a coisa extraordinária que eu vou entregar para a vida? Porque a gente vai precisar entender
que tudo isso vai fazer a diferença, porque uma semente que deixa de nascer não é só uma árvore que não nasce, é uma floresta inteira. Se você quer mudar o mundo, se você pensa grande, e agora eu estou falando para aqueles que pensam grande, para aqueles que querem mudar o mundo, para aqueles que não querem entrar para as estatísticas, para aqueles que querem começar a escrever uma história que começa agora, mas que não vai parar aqui, que não tem a ver só com uma aprovação no vestibular, mas essa é a primeira prova que vai te tornar e você começar a ver que aquilo que você faz tem resposta. Para aqueles que querem mudar o mundo, não é só sobre você, é sobre mudar o mundo. Não é só sobre você, mas é sobre o que você pode fazer. Outro dia eu desci, né, eu tenho um consultório no Leblon, e quando eu desci, eu tinha 20 minutos para almoçar, eu pedi uma crepioca e estava lotado, né, no tempo da aglomeração, um senhor sentou na minha mesa, porque não tinha mais lugar para sentar, e uma parte de mim falou assim, Fernanda, sem conversa, você tem 20 minutos. E a outra parte disse assim, como eu vou ficar sentada na frente de alguém que eu não sei nem o nome? Eu tô aqui, né, olhando para o slide, porque quando eu olho para o slide não consigo olhar para vocês, às vezes eu olho aqui de rabo de olho, né, para ver o que tá rolando aqui, né, no chat, porque eu sou interessada pelas pessoas. Eu falei, como assim vou ficar sentada na frente de alguém que eu não sei quem é? Mas uma parte de mim disse, mas você nem quer falar, você tá cansada, lembra da vontade? E outra parte de mim disse, não existe coincidência, ou é para você aprender, ou é para ele. Cada momento da vida é uma pista para as respostas. E eu falei, ganhou, ganhou, ganhou. E eu perguntei, né, o nome dele, e aí ele falou, né, vou chamá-lo de João, e a gente começou a conversar, e o seu João falou que ele era apaixonado pela profissão dele, que ele era engenheiro, ele adorava fazer o que ele fazia, e ele resolvia coisas para muitas pessoas, mas agora ele estava aposentado e a vida dele era triste, as horas passavam, parecia que aquilo não tinha sentido. Ele levava a mulher dele para cima e para baixo, assistia TV, e aí eu disse para ele, sabe, seu João, tem uma coisa que vem antes da nossa profissão, passa por ela e continua depois, que se chama propósito, é o para que você está vivo. Quando eu morava em São Paulo, eu morei em São Paulo capital e eu era só uma estudante, eu pensava como eu vou realizar o meu propósito aqui, porque em São Paulo as pessoas não querem falar com estranhos. No Rio, né, se você tentar falar com um estranho no Rio, se ele vê que você não vai roubar ele, depois ele vira seu amigo, ele comenta, ele palpita, né, ele te chama até para tomar uma caipirinha. Mas em São Paulo, se você falar com uma pessoa, ela vê que você não vai roubar, ela vai continuar achando que você é maluco. Por que você está falando com ela se você nem conhece ela? Quem me incomoda? Eu pensava, como eu vou realizar meu propósito aqui? Eu era só um estudante. As pessoas não queriam falar comigo. Eu queria mudar o mundo. Então eu escrevia bilhetes. E eu guardava esses bilhetes no bolso. Quando eu estava saindo do metrô, eu entregava para as pessoas. E aí, quando eu falei isso para o seu João, ele chorou. E ele falou, sabe, Fernanda, hoje você falou uma coisa muito importante para mim. Propósito. Você pode escrever um bilhete para mim, assim como você escrevia para as pessoas que você encontrava no metrô, e é esse o bilhete, esse é o meu último slide, é esse o bilhete que eu quero deixar para cada um de vocês. O mesmo bilhete que eu deixei para o seu João. Eu disse, seu João, lembra quem você é. O mundo precisa do que você carrega. Eu queria falar hoje para você, lembra de quem você é, lembra da sua identidade, lembra dos seus sonhos de criança. Você só tem uma vida. O que você vai fazer com ela? E não é só sobre você. Não é só sobre você viver 100 anos, isso é muito pouco. E cada dia que a gente vive, a gente fica esperando a sexta-feira, mas a verdade é um dia a menos para você viver. O mundo precisa do que você carrega. Existem Nilceias do outro lado. Existem pessoas que precisam do seu olhar, do seu jeito, daquilo que você vai realizar para o mundo. É por isso que eu tô aqui, porque faz parte da minha missão numa quarta-feira à noite, lembrar você, porque eu faço parte do mundo e eu também preciso do que você carrega. Lembra quem você é, o mundo precisa do que você carrega. Eu quero te agradecer por você ter ficado esses momentos nessa noite aqui junto comigo, que você tenha dedicado isso mais do que para mim, para você mesmo. Que você pegue algumas perguntas, que você olhe para sua terra vista e que você comece a fermentar aí a melhor pessoa que você quer se tornar.
seja agora aquele que você quer se tornar amanhã. Porque é exatamente isso que vai fazer com que você chegue lá. Então, que a gente possa construir isso juntos. Eu quero muito poder falar com cada um de vocês. A gente está mega com o tempo estourado aqui. Eu quero deixar aqui minhas redes sociais. Eu vou ter todo o prazer a gente continuar essa conversa. Eu queria muito, quando eu estava preparando, e é difícil para mim, né, que sempre estou olhando para o rosto das pessoas, que quero estar com elas, e pensar, eu fiquei imaginando aqui, porque eu estou olhando para uma câmera sem alguém do outro lado, mas eu imaginava o rosto de alguém que estava querendo ouvir isso. Eu imaginava o jeito de alguém que queria escrever uma história que talvez não sabia como. O rosto de alguém que estava desanimado, mas que não se contenta em ser desanimado, que quer uma vida nova. Talvez eu imaginei o seu rosto do outro lado. Se você é esse, não seja só um número aqui. Nós hoje estávamos aí em 600 pessoas. Não seja só um dos 600. Escreve para mim. Eu quero saber a sua história. Eu quero contar a sua história. E que a sua história possa também servir para mudar a minha vida e de tantas pessoas. Então, que a gente possa continuar essa conversa. Você que quer pegar na caneta e falar, eu não quero só ter uma vida normal, eu quero ter uma vida sobrenatural, eu quero ter uma vida incrível, eu quero que quarta-feira à noite seja um super happy hour, eu não quero esperar a sexta-feira, eu quero viver o máximo da vida. Que você comece a escrever essa história já, e eu vou estar junto com vocês. Esse é só a pré-estreia dessa série, e a gente vai estar junto construindo isso, para que a gente possa ter um treinador, né? E eu vou ter o prazer de poder ajudar e treinar cada um de nós para essa empreitada, da gente construir a melhor história que a gente puder e passar no vestibular como o nosso primeiro sinal de tudo que a gente vai realizar na vida. Obrigada, é um prazer estar aqui com cada um de vocês, obrigada por terem ficado. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela generosidade de vocês e obrigada por todos aqueles que eu quero começar a aplaudir, porque vão mudar o mundo. E as gerações vão ser agradecidas pelas coisas que você decidiu nessa noite. Obrigada. Fernanda, foi muito bom, você mesma está colocando, né? Nós temos mais de 600 pessoas nos acompanhando. Acho que essa foi uma amostra de tudo que você vai tratar na série, né? Nos encontros que nós vamos promover. Eu acho que já tem aqui várias pegadas que, como ser constante e ao mesmo tempo ser ousado. O problema é que eu não sei exatamente o que eu quero. E aí eu anotei uma referência do nosso chat aqui. Não temos que nos machucar pelas opiniões alheias e temos que prestar atenção nos nossos pensamentos, crer em nós mesmos. Eu acho que essa pessoa que escreveu isso entendeu exatamente sua mensagem, mas a gente quer deixar realmente esse convite para que todos os alunos que estão aqui nos acompanhando, que eles fiquem ligados na série, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E acho que também para vocês que estão aí nos acompanhando até agora, realmente escrevam para a Fernanda, eu acho que ela vai ter toda a gentileza e tem todo o interesse em conhecer efetivamente quem são vocês. Lembra daquela pesquisa que a gente falou logo no começo, né? Queria até que colocassem aí o endereço, portalm.com.br/pesquisa, deixa lá, responde, são 3 questõezinhas. Essas questões vão nortear muito as referências, as falas, as abordagens da Fernanda. Bom, Fernanda, é isso. Eu agradeço em nome de todas as escolas, de vocês, novamente, em nome da EME, Educação e Marketing. Agradeço a você, Fernanda. Muito obrigada por estar conosco essa noite. E esse é o primeiro de uma série de vários outros encontros. Fiquem bem, um bom restante de semana para todos vocês. Muito obrigada e boa noite. Carla, eu acho que a gente vamos dar um spoiler. Vamos dar um spoiler da série, né, para o pessoal. Vai lá. O que você acha? Né, vai ser uma série de 10 vídeos, né? São 10 vídeos de 2, 3 minutos em que a gente vai treinar tanto gestão das emoções, como a gente vai lidar com as nossas emoções nesse tempo, como a gente desenvolve algumas competências que vão ser importantes para essa prova, né? Então isso é bem importante. Então vai ser um despertar de consciência, de resistência, gestão das emoções e competências que a gente possa estar bem focado para esse vestibular, né? Esse não é um vestibular apenas técnico, nenhum deles é, mas esse ainda mais a gente vai precisar estar malhado, a gente vai precisar de vários recursos emocionais e por isso a plataforma M
Ela é uma alegria fazer essa parceria com a plataforma M e estar nessa série com vocês, que chama Agora é Minha Vez, esses 10 vídeos de treinamento, de desenvolvimento. A gente vai sair alta performance e vamos chegar lá no dia do vestibular e vamos dizer, ninguém treinou tanto quanto a gente, ninguém merece ganhar tanto quanto a gente, vai ser incrível. E dá para rodar isso aí, primeiro Fernanda, vídeo? Eu realmente ia encerrar com essa questão, que a gente tem um pequeno vídeo que vai dar uma amostrinha para vocês de como vai ser a interação da Fernanda. A gente vai rodar isso, mas acho que aí a gente já pode encerrar e eu realmente refaço os nossos agradecimentos a todos vocês. Boa noite a todos. E vamos ver o vídeo. Bem-vindo à série Agora é Minha Vez. Eu sou Fernanda Ock, vou estar com vocês em 10 episódios, onde a gente vai se preparar para a grande vez, para o nosso vestibular, para essa vivência dessa prova, que é a primeira vez que você pega a vida na mão e você começa a contar para você como você lida com os desafios, como você lida com a vida que se apresenta, quais são as suas escolhas. Até agora, a maior parte daquilo que você fez parte da escolha dos seus pais, o modo da família, até os amigos, você tem porque você foi colocado nesses lugares que faz parte do plano deles. Agora é a primeira vez que você pega a vida na mão e você vai decidir como você vai lidar com as circunstâncias. Você vai aprender também de você. A ideia dessa série é te capacitar para que você possa estar cada vez mais perto de que essa seja a sua vez, para que você aprenda a lidar com tudo que tem dentro de você, para que você possa usar isso da tua melhor forma. As pesquisas mostram que quando nós estamos em momentos de estresse, nós não conseguimos acessar tudo que nós temos. A gente vai acessar aquilo que a gente deixou ali no nosso mindset mais próximo, de mais acesso. Por isso, como a gente vai lidar para que a gente saiba usar tudo que existe dentro de você, tudo que você está treinando para ter aí. Vamos aprender a lidar com a nossa ansiedade, vamos aprender a lidar com os nossos medos, com as nossas preguiças e que a gente possa estar muito melhor e que a gente possa se colocar e se preparar de uma forma nova e você decidindo que agora é a sua vez.